Aleluia, glória a Deus. Irmão Genivaldo, se aproxime em nome de Jesus. Venha orar pelos dízimos ofertas, pelos dízimos ofertantes e também pela Julinha que vai trazer a palavra final. Amém? Amém. Deus é fiel e não falha. Está ali animada, ela alegre, feliz. Eita, glória! Ô, glória! Para da igreja com a paz do Senhor. Vamos orar pelo dízimo da oferta. A nossa irmã que está trazendo a palavra. Santo amado Deus, maravilhoso Pai. Abençoa, Senhor, o dízimo das ofertas. Aqueles que eu pude ofertar, o que não pôde, Senhor, descondição, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, a nossa irmã Julinha, Senhor. Faz ela trazer o que o Senhor tem para a gente ouvir, não o que ela queira, minha gente. Seja o que o Senhor traga, a palavra de cajado, do que for, dentro da sua parte, Senhor. A gente toma aqui para ouvir o Senhor falar através da boca da nossa irmã. É assim que oramos e a igreja diz. Sabe os irmãos com a paz do Senhor? Eita, meu Deus. Aleluia. Vou ler aqui em Romanos 12. Romanos. Vou ler do primeiro para ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai os corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dado, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que vem antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Os irmãos podem sentar, senão fica muito longe. De modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade o que preside. Com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Glória a Deus. Aí o 9 ele fala: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos continuamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejas vagaroso no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Abençoai aos que perseguem. Abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai-vos com os que choram. Sede unímes entre vós. Não ambicioneis.
coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejam sábios em vós mesmos. Aqui no 10, né, eu vou só explanar alguns versículos que eu consegui entender, né, porque eu não tenho muito entendimento como alguns têm, e para mim não explanar de forma errada, eu prefiro explanar o que eu sei. O 9 ele fala: o amor não seja fingido, aborreci o mal e apegava-vos ao bem. Aqui fala que o amor não é para ser fingido. O que é um amor fingido? Aquele amor falso, aquele amor com mentira, aquele amor que você fala, irmão, eu te amo, mas na verdade você está apoiando o irmão pelas costas. Aquele amor que você fala que tem pelo irmão, mas quando o irmão precisa você vira as costas. Aquele amor que quando um precisa, em vez de você dar a mão, você vira as costas e vai embora, ainda fala mal do irmão. Aquele amor que você abraça e ao mesmo tempo você apoia o irmão pelas costas. E aqui fala: aborrecei o mal e apegavos o bem. Aqui no aborrecei o mal e apegavos o bem, eu entendi que aborrecer o mal é para você se afastar do mal, não praticar o mal, e sim se apegar ao bem. O que é se apegar ao bem? Fazer as coisas que é temente ao Senhor, fazer aquilo que é certo na visão do homem e na visão primeiramente de Deus. E o 12 ele fala: alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai na oração. Aqui Deus fala, né, que é para a gente ser paciente na tribulação. Eu sei que não é fácil, mas quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Então, muitas das vezes, em vez de a gente ter paciência, em vez de a gente confiar em Deus, a gente prefere murmurar e duvidar de quem está com nós, sendo que como é que a gente vai duvidar de um Deus que fez muitas e muitas coisas que não tem explicação? Então, para um problema da gente que é uma besteira, sendo uma condição financeira, uma feira, uma coisa que qualquer pessoa pode ajudar, e mesmo assim você duvida e fica questionando a Deus, sendo que Deus é o dono do ouro e da prata. Então, se Deus fez coisas, como é que eu posso dizer, mais difíceis aos nossos olhos, quem dirá essas poucas coisas que a gente vem ficar em tribulação e pensativo? Porque Deus curou aleijado, curou cego, ressuscitou morto, fez Davi vencer o Golias, que na minha visão e na sua visão, ninguém conseguiria fazer isso. Então a gente duvida de tão pouca coisa quando Deus fez coisas tão grandes no passado e ainda continua fazendo. Porque, como a Bíblia fala, Deus é o mesmo Deus do passado, do futuro e do presente. E mesmo assim a gente vem temer a Deus e questionar o porquê está passando por isso. Sendo que para a gente chegar na nossa vitória, a gente tem que passar na tribulação. Porque é que nem, eu não sei se é frase ou se é um versículo, que tudo aquilo que vem fácil vai fácil. Então é melhor a gente passar por uma tribulação e ver uma coisa boa no final, do que a gente só está na bonança, só está na coisa boa e no final a gente ter o vazio. Porque não adianta ter tudo e não ter nada que é Deus. Então é melhor a gente não ter nada tendo Deus do que ter tudo e não tendo Deus. E eu sei que não é fácil ser paciente, porque eu também não sou, em nome de Jesus. Mas a gente tem que confiar mais em Deus e confiar mais em Deus e se apegar mais a Deus, né? Aleluia! Glória! É isso mesmo. Confiar em Deus e se apegar mais a Deus. E quando você botar uma coisa na mão de Deus, não fique questionando por que está passando isso. Não fique questionando por que Deus não fez. Não fique questionando por que ainda está passando. Não fique questionando por que é você. Se você está passando é porque Deus escolheu você para passar por isso.
Se você está passando ainda nessa prova de 2, 3, 4 meses, 5 anos, 10 anos, 5 meses, 15 anos, 20 anos, é porque Deus sabia que você poderia passar por isso. Você tem capacidade. Porque se você não tivesse capacidade nem força para aguentar isso tudo, Deus não tinha escolhido você para passar por isso. E mesmo assim, você passando por isso tudo, quem está do seu lado? Deus. Por isso que você ainda está de pé. Então que você venha ser mais confiante e temer mais o Senhor, né? E ter mais paciência, em nome de Jesus. E no 15 ele fala: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Essa palavra que ele fala, que é para a gente se alegrar com os que se alegram. Ou seja, quando o irmão está feliz, para a gente ficar feliz com o irmão. Ou seja, quando o irmão recebe uma bênção, ou recebe uma cura, ou uma porta de emprego, ou qualquer coisa que deixe o irmão feliz, qualquer coisa que seja uma bênção na vida do irmão, que a gente venha ficar feliz. Mas muitas das vezes a gente não fica feliz, porque o irmão do lado conseguiu, porque o pastor, o obreiro conseguiu, e a missionária, a dirigente não conseguiu. Mas você tem que entender que é tudo no tempo de Deus. É tudo na hora certa. E a gente tem que se alegrar pelos nossos irmãos, porque a vitória dele é a nossa vitória também. Mas muitas das vezes a gente não se alegra pela vitória do irmão. Muito pelo contrário, a gente fica chateado, fica angustiado, porque o irmão recebeu e a gente não. Aí a gente fica, por que Deus? Se eu faço tanto, se eu faço isso, faço aquilo, ele não faz nada. E o Senhor ainda abençoa ele. E muitas das vezes, em vez de a gente dizer, abençoa, Senhor, que venha mais e mais para o irmão, a gente amaldiçoa. Cria aquela inveja dentro do nosso coração. E a gente não pode ter isso dentro do nosso coração, porque para viver com Cristo, para ir morar no céu, a gente tem que ser igual a Ele. Não totalmente, porque é impossível, né? Porque Deus é perfeito e a gente somos falhas. Mas a gente tem que ter pelo menos 30%, 20% do que Deus fazia. E a gente tem que se alegrar com os que se alegra e chorar com os que choram. Nos chorar com os que choram, é você... O irmão teve aconteceu uma coisa triste, um falecimento, alguma coisa, perdeu o carro, perdeu a casa, está passando a necessidade. Você está ali com o irmão, está triste com o irmão. Porque não adianta você só querer estar com o irmão quando ele está na bonança, nas coisas boas. E nas horas tristes. Porque quando você está triste, você não quer que tenha alguém do seu lado? Você não quer que Deus esteja ali com você, lhe ajudando? E por que quando o irmão precisa, você não quer chegar ao irmão? Ajudar o irmão? Mas se o irmão dizer, vai ter um churrasquinho lá em casa, uma piscininha, bora, você é a primeira a dizer, vamos que eu já vou pegar a minha roupa e já vou-se embora. Mas quando o irmão está triste, cabisbaixo, passando por essa situação, ninguém quer chegar no irmão e dizer, irmão, o que é que você está precisando? Eu posso lhe ajudar? De alguma forma, orando, conversando com você, alguma coisa que eu posso fazer por você? E muitas das vezes a gente não faz isso, a gente prefere virar as costas, porque a gente só prefere aquelas coisas boas, que é nas horas boas, né? Nas horas alegres da vida. Então, que a gente venha passar na vida do irmão as coisas boas e as coisas ruins também. Que a gente tem que estar do lado do outro, seja nas coisas boas ou nas coisas ruins. Porque quando a gente está nas coisas boas, Deus está com nós. E quando a gente está nas coisas ruins, Deus está com a gente também. Então que a gente não venha ser diferente com nossos irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o 17, os irmãos, peraí. E o 17 ele fala. No versículo 17 ele fala: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Coisa que eu já explanei, né? Mas vou dar mais uma explicação. Ninguém tomais mal por mal. Isso aqui não precisa nem explanar, porque só de falar mal a gente já passa uma visãozinha na cabeça da gente alguma coisa do que é mal. O que é mal?
O que passa na sua cabeça quando fala não fazer aquilo que é mal? Muita coisa ruim, né? Coisas boas e não é, em nome de Jesus. Então aqui fala que não é para a gente tomar as coisas mal por mal. Também da mesma forma como fala não pagar o mal com o mal, né? Ser diferente. E fala procurar as coisas honestas perante todos os homens. Que é fazer aquilo que é certo, né? Na visão dos homens. Primeiramente Deus e segundo os homens, né? Em nome de Jesus. Que é você andar no caminho certo, trabalhar dignamente, fazer aquilo que é certo, não tirar o de ninguém, mas procurar o seu. Isso é fazer o certo. Agora fazer o mal é você querer derrubar o irmão, querer pegar aquilo que é do irmão, sendo que você tem consciência que não é seu. Então isso é fazer o mal. Agora quando você procura buscar o seu, isso é fazer o bem. Quando você procura fazer o seu sem tirar o de ninguém, isso é fazer o bem. Em nome de Jesus. O 18 fala: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aleluia. O que é quando estiver em vós? Como a gente está aqui, né, reunido. Ou até mesmo quando a gente não estiver, a gente tem que estar em paz com todos os irmãos. Porque como é que a gente vai falar do amor de Cristo? Diz que vai para o céu se a gente não tem paz com outro irmão. Porque a gente não sabe o que pode acontecer quando a gente sair daquela porta. Se quando a gente deitar para dormir, você sabe se vai se levantar? Se vai abrir os olhos? Então, quando você estiver triste com o irmão, ou se você pecar contra o seu irmão, é melhor que você vá até ele, peça perdão primeiramente a Deus, segundo o seu irmão, e fique em paz com o seu irmão. Porque ninguém sabe quando vai ser a sua última hora. Então é melhor ficar em paz uns com os outros. E o 19 fala: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dás lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei do Senhor. O que é não vingar? Aqui as palavras já estão muito claras, né? Mas para mim não só ler e os irmãos só dizer que eu vim aqui só ler, né? Então eu prefiro explanar, né? Do meu jeito, mas estou explanando, em nome de Jesus. Não vos vingueis a vós mesmos. Quando acontece alguma coisa, muitas das vezes a gente quer resolver do nosso jeito, com a força do nosso braço, como muita gente diz. Sendo que a palavra de Deus fala que quando um bater na tua face, tu vira outra. Quando acontecer alguma coisa na tua vida, não vá bater de frente. Porque o inimigo é astuto. E o inimigo, independente dele ser inimigo, mas ele tem poder. E ele pode usar aquela pessoa para te humilhar e você vai passar vergonha. Então é melhor deixar aquela pessoa falar, te humilhar, porque depois Deus vai te exaltar. E aquela pessoa vai olhar para você e vai dizer: poxa, na primeira oportunidade eu humilhei ela, falei mal dela e ela ficou calada. E foi a minha vez, de vez dela fazer o mesmo, ela retribuiu com amor, me abraçou e ainda deu um sorriso. Aquela pessoa vai se sentir mal pelo que ele fez. Eu sei que é difícil a gente fazer isso, mas peça a Deus que Deus concede no seu coração. Deus nos ajuda, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Mas com Deus na frente a gente consegue fazer tudo em nome de Jesus. E não precisa a gente se vingar, querer buscar atrás da nossa justiça, querer fazer justiça com a própria mão. Sendo que aqui a palavra fala que não precisa você se vingar. Porque está escrito: minha é a vingança, eu o retribuirei, diz o Senhor. E por que mesmo assim você ainda quer se vingar? Sendo que Deus fala que Ele é a vingança. Por que você quer se vingar? E é estreito porque
A palavra é tão clara, mas a gente prefere tampar os olhos para fazer as coisas que é certa. A gente prefere fazer aquilo que é errado, sendo que a gente sabe tudo aquilo que é o certo a se fazer. Mas assim a gente dá um de coitadinho, que não sabe, que ninguém vai saber. Sendo que você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana. E tudo aquilo que você faz é para sua própria condenação. Não é para a condenação do irmão, é a sua condenação. Então não procurar fazer vingança com as próprias mãos. Entrega na mão de Deus, ou você não confia em Deus para entregar na mão dele. Para ter dúvida que o Senhor pode resolver aquela questão da melhor forma possível. Para você querer ir lá bater de frente. Sendo que Deus é por você. É difícil. Mas a gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que acreditar mais em Deus. Depositar nossa fé. E muitas das vezes parece mais que a gente nem crê em Deus. Porque Deus é tão claro, fala tão na nossa cara e a gente parece que não entende. É complicado. Vou pro 19 para não acabar o tempo de Jesus. O 19 fala: não vos vingueis a vós mesmos, amados. 19 não, 20 em nome de Jesus, perdão. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. É que nem eu já dei a explicação, né? Que eu falei, né? Que quando os irmãos tiveram um momento difícil, é pra gente estar no momento alegre. A minha explicação foi quase a mesma coisa desse aqui. Só que nesse aqui é diferente porque não é nosso amigo. É o nosso inimigo. Que aí é o que mexe com o nosso eu. Porque se o teu inimigo chegar na tua porta dizendo: olha, fulano, estou precisando disso, será que você ia de bom coração ajudá-lo? Ou você ia provocá-lo e passar na cara aquilo que a pessoa estava passando? Será que você iria ajudar o teu inimigo? Ou você iria virar as costas e dizer: para que eu vou ajudar? Se ele não gosta de mim, se eu não gosto dela, se ela fala de mim, se ela não é nada minha. Aleluia! Sendo que a palavra fala que é para a gente ajudar os nossos irmãos e também os nossos inimigos. E por que a gente vai virar as costas? Aí você pensa comigo, quando você precisa de algo, mesmo Deus em silêncio, quantas vezes ele já virou as costas para vocês? Nenhuma. Então por que a gente não pode seguir o exemplo de Deus? E quando alguém precisar, a gente retribui o bem. Mostrar àquela pessoa que você não é daquela forma que ela pensa. Porque muitas das vezes não é nem que a pessoa está precisando. É só para lhe testar mesmo. Vamos ver se ela é uma mulher mesmo de Deus. Vamos ver mesmo se ela disse essa pessoa boazinha que ela se disser. Porque eu vi no YouTube, no Instagram, ela pregando, ela falando que quem precisar, ela ajuda. Se alguém pedir R$10, R$20, um prato de alimento, uma roupa, um calçado, ela ajuda. Vamos testar essa pessoa. Então muitas das vezes pode ser um teste. E mesmo se você não tiver condições, você fala: irmã, eu não tenho muito, mas eu posso orar por você? Lhe apresentar em minhas orações? Que isso é muito mais que valor. Que isso é mais que qualquer valor, né? Porque uma oração vale mais que tudo. Então, quando o teu inimigo tiver fome, sede, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber. Porque muitas das vezes você diz:
que quer ser tanto igual a Cristo, mas se fosse o teu inimigo bater na tua porta, você ia querer fingir que não estava vendo ele batendo na sua campainha, no seu portão ou chamando. Mas como é que você quer ser igual a Cristo se Deus não faria isso? Se na primeira oportunidade que esse inimigo precisasse, Deus ia correndo de braços abertos ajudar aquela pessoa. Então como é que você diz que quer ser igual a Cristo dessa forma? Se você sabe que Deus ia procurar ajudar aquela pessoa de qualquer maneira e você não iria fazer aquilo. É difícil. Aleluia. E o 21 fala: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que foi o que eu acabei de falar, né? Não vença o mal com o mal. Mostre que você é diferente. Mostre que Deus está dentro de você. Mostre que Deus é com você. Então, quando aquela pessoa pensar que você vai mostrar o mal, mostre o bem para aquela pessoa. Ela vai pensar: poxa, eu achei que ela ia ser tão mal comigo, mas ela é diferente. Ela verdadeiramente segue a Cristo. Ela realmente segue os mandamentos do Senhor. Ela realmente faz as coisas certas perante ao Senhor. Então que eu e você venha vencer o mal com o bem e não o mal com o mal. Em nome de Jesus. E que a gente tenha mais amor próximo, mais empatia um com o outro e mais fé no Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E que a gente venha ter mais amor um pelo outro, mais compaixão, em nome de Jesus. Que a gente venha ser mais verdadeiramente verdade com os outros. E que a gente venha ajudar os nossos irmãos, seja em questão financeira, físico, em oração. Porque o irmão chega para você, você não por necessidade, o irmão dizer: irmã, não se preocupe, eu vou estar do seu lado, eu vou estar orando por você. Isso já é um motivo de grande alegria, porque isso mostra que você se importa com o irmão. E eu tenho certeza que você fazendo isso, Deus se agradará de você. Então que a gente venha ter mais empatia e mais amor pelo próximo. E que a gente venha fazer o certo. Que a palavra diz que é para fazer o certo perante os homens. Andar na lei. Fazer as coisas que é certa. E primeiramente fazer as coisas que é certa diante de Deus. Temer a Deus. Servir a Deus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa foi essa palavra, amém? Aleluia, vamos colocar de pé. Cachado. Mas a gente só prega assim, então não tá certo. Glória a Deus.